Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Jerry Duncan é um adolescente que nunca se encaixou muito bem nos padrões da sociedade. Desde que se mudou para Crawford, no Texas, aos 6 anos, sua vida tornou-se uma batalha diária para lidar com colegas malvados, um núcleo familiar um tanto caipira e a própria aparência, que ele mesmo considera nada convencional. Essa é a sinopse do livro Guerreiro, que une a ingenuidade da adolescência com a maturidade de quem já passou por muita coisa nessa vida. E Guerreiro foi escrito aos 17 anos pelo nosso convidado de hoje. Estou falando do escritor e jornalista Jean Zanelato. Tudo bom, Jean? Tudo bem? Como você está? Muito bom te ver aqui novamente falando de literatura. E hoje nós temos mais uma convidada, a Carla. Ai, me ajuda, Carla. Carla Wenning-Resch. Wenning-Resch, Isso, que é psicóloga e veio aqui hoje então falar das questões que o Jean aborda no livro Guerreiro, que são questões bastante atuais e pertinentes a essa fase da adolescência, não é verdade? Isso. Jean, vamos começar um pouquinho então, vamos começar você falando então um pouquinho do livro, do Guerreiro. Você escreveu esse livro aos 17 anos, muito novinho, né? E tão bem escrito, já te elogiei, vou elogiar aqui ao vivo, muito bem escrito, muito coerente a história, né? E acredito que muitos jovens se identifiquem com essa história. Fala um pouquinho pra gente então desse processo criativo do livro, um pouquinho do enredo também, da história pra gente conhecer. Tá. Eu sempre tive vontade de escrever desde que tinha uns 12 anos de idade, mas eu nunca encontrei a história certa, né? Eu tentava escrever fantasia, várias coisas, mas não me encontrava como escritor. E aí teve um período da minha vida que eu comecei a ficar com vários problemas realmente na escola, e eu tinha distúrbios alimentares, enfim. E aí eu fui encaminhado para uma psicóloga, para Carla. Que é a Carla. Quando eu tinha 14 anos. E aí durante as sessões a gente foi discutindo e conversando, e eu falei, Carla, eu quero muito escrever, como é que eu faço? E eu escrevia, eu mostrava para ela. E eu escrevia como uma forma de desabafo, para eu entender os meus problemas. E aí disso eu acabei, no tratamento, escrevendo o livro Guerreiro. No início era como um diário. Você escrevia para poder desabafar, um diário teu para você ter ali como um registro. E também acredito, gente, a literatura, ela é muito terapia, né? Ela funciona muito como terapia, né? E aí, no caso, esse diário acabou se transformando nesse livro ou você adaptou? Como é que foi? Na verdade, eu acho que eu comecei com uma ideia assim que eu queria que fosse um livro, parecia assim, mas ao mesmo tempo era um desabafo. Não sei onde é que começa uma coisa e onde termina a outra. Foi indo assim, foi junto fluindo. E misturado. Junto e misturado. E nesse meio tempo você fazia terapia com a Carla, né? Então você estava passando por essas questões. Essas questões que você estava passando, elas estão no livro? Elas estão descritas? São os mesmos problemas? Como é que é? Tem um pouco de ficção. Por exemplo, no capítulo 4, quando o Jerry perde a mãe dele de câncer, eu sinto que é um pouco eu e a minha avó quando ela morreu de câncer. Não é, a minha mãe não morreu, minha mãe está viva, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Entendi. E aí, mas fora isso, todas as questões assim relacionadas ao comportamento é um reflexo direto de quem eu era pro personagem. O Jerry Duncan, né, que é o personagem principal do livro, né? Então ele conta pra gente, ele passa por vários problemas, conta pra gente, conta tu que é o autor do livro, só pra gente poder entender um pouquinho. Não precisa dar spoiler, mas só. A história começa quando o Jerry tem 6 anos de idade e ele se muda do interior do Texas, do Crawford, que seria uma cidade pequena com 700 habitantes, para uma cidade grande. E aí ele tem 6 anos, vai começar os estudos e ele era do campo, da família dele era do campo, daí eles passam por uma falência. E depois desse período, a escola é muito difícil para ele porque as pessoas da escola e da cidade são diferentes dele como alguém que veio do interior, assim. Sim. E ele não sabe como lidar com essa diferença. E aí ele passa a se automutilar porque ele não se sente... Uma maneira de aliviar a dor dele, no caso. Uma maneira de aliviar a dor dele, a culpa também que ele sentia por ser um pouquinho mais gordinho e as outras crianças serem magras. E havia uma pressão realmente na escola para que ele fosse magro, assim. Mesmo que não fosse... uma coisa velada, assim. Era velado, isso.
Só para finalizar. Eu ia te chamar de Jerry. Ô, Jean, e como é que a terapia, como é que esse processo terapêutico te ajudou a resolver essas questões e como é que ela colaborou para o livro? Me ajudou totalmente, assim. Eu seria outra pessoa hoje se eu não tivesse passado por um ano de terapia enquanto eu escrevia, assim. Eu sinto que me deu uma direção para a vida, assim, que eu não tenho nem palavras para agradecer nem para explicar. Porque, realmente, se não passasse pela terapia, sabe? Realmente seria uma outra pessoa ou poderia ter tido um futuro um pouco diferente do que tu tens hoje, né? E não tão bom. Muito mais complicado, vamos dizer assim, né? Então, daí eu convidei o Jean para me falar do livro e disse, Renata, seria bem interessante que a minha terapeuta na época fosse, porque eu estava passando pelos problemas muitas vezes parecido com o da personagem e a terapia foi muito importante para mim. E realmente é uma questão que é pertinente, essa faixa etária da adolescência, com todas as modificações que os adolescentes passam no corpo, né, os hormônios e tal, fica tudo muito, como é que eu posso dizer? Né? Latente, Carla. Como é que a terapia pode ajudar os adolescentes que estão passando, né, por essa fase, que muitas vezes não sabem lidar com essas questões e acabam se automutilando, tendo bulimia e tal, quando o adolescente é um pouquinho mais gordinho, não se enquadra no padrão, certo? Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta para você falar tranquilamente, tá bom? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no nosso bate-papo literário de hoje estamos recebendo o jovem escritor Jean Zanelato, que veio falar do seu livro Guerreiro. O livro conta a história de Jerry Duncan, um adolescente que nunca se encaixou muito bem nos padrões da sociedade e por isso sofreu muito bullying e desenvolveu doenças autodestrutivas, como a bulimia e a automutilação. Mas antes de continuarmos, no nosso bate-papo, quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASD, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Então, voltando, nós terminamos o bloco anterior e a pergunta que eu fiz para a Carla é que essa questão abordada no livro sobre a questão da bulimia, da automutilação, ela é bastante, ela está sendo bastante recorrente nos jovens de hoje, nos dias atuais, né? Primeiro eu queria te perguntar por que você acha que está tão recorrente esse tipo de doenças e como é que a terapia pode ajudar? O processo terapêutico ele vem com o objetivo de ressignificar aquela realidade que está trazendo tanta dor, né, para o adolescente. Realmente, ela vem crescendo muito. Estima-se hoje que 20% de toda a população adolescente brasileira está em contato com a automutilação. Né? Quanto, perdão? 20%. 20% dos adolescentes? Meu Deus, é muito forte, é muito alto. Isso. É um transtorno que a gente fala que ele é sintomático. Na verdade, ele é um sintoma, não necessariamente ele está associado a qualquer outro tipo de transtorno psíquico, né? Não necessariamente ele vai estar associado a borderline ou a um transtorno alimentar, mas de cada 5 situações de automutilação, uma tem essa associação. Né? E o que vem fazendo esse crescimento é justamente essa questão social, de pressão, o bullying, né? Como está muito claro no livro do Jean. Essas questões de pressão psicológica faz com que a dor interna, né? Eles verbalizam muito isso, a minha dor interna era tanta que eu precisei externalizá-la de alguma forma, e isso acaba sendo a automutilação, ou
pessoas que mordem o lábio, né, que acaba sempre sangrando, ou cutucam as feridas, que aí a gente tem alguns outros nomes, né, para se tratar, mas tudo envolto dessa questão da automutilação, de sentir a dor externa para aliviar a dor interna, né, isso é extremamente comum hoje em dia, né, entre os adolescentes. Loucura, né? Meu Deus, eu fico pensando assim, meu Deus, você precisa sentir uma outra dor. Aquela dor interna é tão forte que você tem que sentir uma dor física para poder, na verdade, acho que sufocar, né, a outra dor, não sei. Tu chegaste, tu como pessoa, tu chegaste a ter essa questão da automutilação também e mais uma vez a terapia veio ao encontro dessa questão, assim. E foi a terapia que te ajudou a sair desse processo. Foi. Gente, que coisa maravilhosa. Agora que eu tô lembrando... Nossa, era frequente, né? Eu não tinha mais me recordado, assim, Olha mas só. eu chegava... Tu usava pulseiras, lembra? Pulseira, escondia, né? Que é um dos funcionamentos dos adolescentes, né? Usarem camisas de manga comprida, calça, porque também a automutilação é muito comum nas coxas. Então, eles se escondem mesmo para que a gente não possa perceber. Eu lembro que o dia que o Jean chegou, que eu descobri, né? Na verdade, ele estava mexendo nas pulseiras e eu disse, deixa eu dar uma olhada nos teus braços. Tu lembra, Jean? Não lembro disso. Não lembra? E aí, a gente foi vendo e aí foi onde eu vi, né? As escoriações que ele se cortava. E aí foi onde eu, como terapeuta familiar, resolvi buscar os pais, chamar, fazer toda uma educação familiar, que a gente chama, né? Para que a gente pudesse estar conduzindo da melhor forma, porque o Jean era um desses 5 que apresentava também um transtorno alimentar, que, né, não dava para deixar passar batido, em hipótese alguma. E de que maneira, Carla, a terapia pode ajudar esses jovens? A gente acaba tentando entender de onde vem tanta angústia, tanto sofrimento, né? Por isso que eu disse, eu costumo chamar os pais, né? E às vezes conversar na escola e tentar entender o que está acontecendo, porque sempre está escondendo alguma coisa, né? Sempre. E no caso do Jean existia muito a questão de ele ser gordinho e aí ter a questão do bullying, né? E ele tinha essa consciência de que a compulsão alimentar era algo que ele precisava controlar. Não sei se tu lembra, mas a gente chegou a trabalhar um dia que tu trouxe a informação de que tu tinha comido uma nega maluca inteira. Lembra? Nossa, lembro. E aí essa informação eu falei, Gê, mas e aí? Né? O que tu me diz sobre essa nega maluca inteira? Né? E ele falou, eu fiquei muito angustiado, minha vontade era de vomitar tudo, né? E isso, mas ao mesmo tempo me aliviou muito, porque eu estava sozinha em casa, era alguma situação assim, não me recordo muito bem. Então, assim, o que a psicoterapia faz é justamente isso, é a gente buscar a raiz do problema, porque a automutilação... Isso é o sintoma, né? A automutilação isso, exatamente. É uma defesa do ego para mostrar que alguma coisa não está legal, né? Sim, e a gente precisa descobrir e trabalhar para ressignificar tudo isso. Ô, Jean, e o Jerry Duncan, vamos falar do teu personagem, então. O Jerry Duncan, ele passou por essas questões e também tem, a gente, agora como o bullying está cada vez mais forte e a gente fala sobre esse assunto, a escola aborda esse assunto com os alunos e tal, mas como o ser humano tudo é emotivo, né? Hoje, né? Cruel, né? Como o ser humano é cruel, assim, por isso que eu acho que de repente a gente... As crianças são cruéis, né? Eu fico me perguntando. Umas crianças são cruéis, gente, acha que criança dura bonitinho. Vamos combinar, né? Não é bem assim. Mas eu percebo assim, ó, que está muito associado às suas próprias fragilidades emocionais. Eu, enquanto ser humano, por me sentir frágil, por me sentir enfraquecido emocionalmente, eu preciso jogar no outro, projetar no outro algo para que ele se sinta inferiorizado, para que eu me sinta fortalecido. Sim, quem faz, tá falando de quem faz o bullying, né? Isso é muito notório para quem tem um pouquinho mais de conhecimento. Aquela própria pessoa que está fazendo bullying é uma pessoa carente também. Ela tem que se mostrar, ela tem que se mostrar mais forte, ela tem que se mostrar superior para poder também dizer que é se fortalecer. E se mostra, só que se mostra dessa maneira, acabando destruindo o outro, né? Exatamente. Isso é muito triste, né? Isso acontecia, e eu acho também a questão do personagem também, como é que quem sofre bullying responde a isso, né? Eu me identifiquei porque eu era muito gordinha na adolescência, passei por todos os bullying possíveis e imaginários, como é
folha de poço, papapá. Eu era bem gordinha. E não cheguei a ter nenhum distúrbio, mas eu lembro que eu ficava muito triste. Uma vez, essa eu vou ter que contar. Uma vez, uma muito amiga minha, e eu fiquei muito decepcionada porque era muito minha amiga. E a gente tinha brigado por um outro motivo. A gente estava voltando para casa juntas e porque eu estava brigando com ela, brigando comigo de outro motivo, ela pegou para me xingar e falou assim, sua gorda balofa, não sei o que lá. Aí, gente, sua 4 olhos, ela tinha... Gente, nós caímos. A gente começou a se bater no meio do gramado, no meio da rua. Acho que a primeira e última vez que eu bato em alguém assim. Porque aquilo mexe tanto com a gente, e mexe mais ainda quando é com alguém que a gente gosta, né? Que você, poxa, aquela pessoa, aí é mais difícil ainda. E aí, né? por você ter essa atitude, você é reprimido também, porque apesar de tudo, a violência não leva a nada. E aí é onde a gente começa a fazer as associações em crianças e adolescentes que acabam se afastando socialmente, né? Acabam tendo todas essas outras patologias que são associadas, né? Com certeza. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, a gente volta então falando mais um pouquinho também sobre a questão do Jerry, que ele teve algumas perdas, isso também colaborou para aquele colapso, né? E que isso é vida, né? Eu acho que eu gostei muito porque o que está escrito ali a gente não tem como não se identificar. Quem é que não passou por bullying, quem é que não sofreu bullying, quem é que não sofreu algum distúrbio? Eu acho que isso está tão forte na vida de todos nós hoje em dia e a gente se identifica muito com isso, tá bom? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos recebendo um jovem escritor, Jean Zanelato, que veio falar do seu livro Guerreiro. O livro conta a história de Jerry Duncan, um adolescente que nunca se encaixou muito bem nos padrões da sociedade, por isso sofreu muito bullying e desenvolveu doenças autodestrutivas, como a bulimia e a automutilação. Voltando aqui então, eu te falei que ia te fazer uma pergunta no ar, porque me chamou a atenção uma questão do nome das personagens, na verdade o personagem é feminino, das personagens que são nomes americanos, né? E a história se passa numa cidadezinha no Texas, né? Por que você escolheu esse lugar e os nomes? De repente alguma referência literária, enfim? Então, na verdade, no começo, eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu usei o meu nome, usei o nome dos meus parentes, eu usei o nome de todo mundo e eu tava colocando, vim do interior, de Rodeio da Anta e tal. E aí depois de um tempo que eu troquei, e eu troquei porque eu não queria que ficasse tão eu, assim, eu tava meio com medo, assim, eu vou expor essa parte da minha vida, acho que não. E aí eu escolhi uma coisa dos Estados Unidos, eu escolhi uma cidade do interior que também fosse lá, mas assim, mais uma coisa afastada de mim. Mas por que Estados Unidos e por que esses nomes? Influências, assim, músicas que eu ouvia, séries que eu assistia, livros que eu lia, tudo era muito americanizado, né? Agora que eu tô consumindo o Brasil mesmo. É então, mesmo? Eu acho que os jovens geralmente consomem muito músicas americanas e literatura também. E essa literatura, ficção e fantasia, né, que vem muito da Inglaterra e tal, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis e tal. Sim, né? teve muita influência. Acho que influencia muito, por isso que eu fiz a pergunta. Mas acho interessante acredito que você deve ter feito algumas pesquisas, porque você descreve os lugares lá, né? E aí, essa descrição, ela é totalmente ficcional ou você realmente descreve algum lugar que você conhece ou você pesquisou? Tiveram pesquisas, por exemplo... Que é muito verossímil, você consegue enxergar o lugar ali, né? Na verdade, essa parte descritiva dos lugares, eu procurei lugares que tinham paisagens próximas da que eu vi, por exemplo. Assim, mas tem instituições que são reais, por exemplo, hospitais, orfanato, isso tudo é realmente daquele local que eu pesquisei daí. Tá, e aí, sem querer dar spoiler, já dando spoiler, o Jerry, ele tem uma perda muito grande, né? Que é a perda de um parente, né? Mas acho que a pessoa, eu tenho certeza que depois da nossa conversa a pessoa vai querer ler o livro, porque ali é uma história, aqui a gente está falando bem por cima, assim, né? Mais pra gente falar dessas questões. E ele tem um colapso, né? E aí você vê ali, que eu achei muito bacana, que até então parece que não tinha tido, não fazia muito parte da história, é a participação
da família, né? Que até então ele se sentia, parece muito sozinho, né? O personagem. Conta pra gente, assim, como é que foi isso, esse processo. Eu posso falar da minha própria vida, então Fica acho, à vontade. Né? Então, os meus pais, eles não... Pela minha percepção, eu acho que eles nunca tiveram uma participação muito de... Vamos modificar aqui para te fazer tal coisa. Eles sempre me deram meio que uma liberdade, assim, não sei, você também conheceu os meus pais, né? Não sei como é. Você pode me dizer alguma coisa a respeito disso? Porque... Tá, tem uma passagem que me chama a atenção, só para contextualizar. Sim. Que ele chega da... Ele sofreu muito bullying na escola, eu acho que fizeram aquele negócio de erguer, que eles falam de pecão, de erguer e tal. O rapaz bateu nele e tal, e ele voltou muito, muito, muito chateado. E ele voltou pensando, eu vou contar isso para meus pais, eles têm que ir na escola para poder reclamar. E ele contou, me deu até uma dosinha, gente, do Jerry. Ele contou e a mãe e o pai, eles ouviram, mas falaram assim, não, resolve isso lá e qualquer coisa tal, depois a gente vai. Né? E ele ficou muito, muito chateado com essa situação. Acho que são fatos como esse que vai fazendo com que a questão vá realmente piorando, né? É que, na verdade, a gente tem que ter a visão do lado dos pais também. Na maioria das vezes, os pais não estão preparados para saber o que fazer com aquela informação. Né? Então, assim, para o Jean ou para o Jerry, né, as coisas eram muito intensas, mas só ele sentia aquilo. Né? Para os pais que vinham do interior, que tinham já uma criação um pouco mais antiga, eles não viam que aquilo poderia se transformar num caos emocional que se transforma, que se transformou no livro, né? Então eu penso que assim, até no nosso processo terapêutico, nós chamamos eles, foi possível avaliar uma certa mudança, mas não dá pra gente comparar o nosso nível de compreensão de mundo, né, do ano 2000 e tudo mais, para o nível de compreensão de mundo deles. Sim. Né, que fica mais difícil para eles terem essa noção, a qual a gente no dia a dia se faz tão presente. Mas eu acho que um alerta a se fazer, que a gente está fazendo, já que está falando sobre isso, é a questão dos pais. Os pais têm que estar antenados, né? Eu acho que evita, porque na verdade o que aconteceu com a personagem é que só quando aconteceu o colapso ou quando uma amiga que gostava muito dele contou para os pais, é que aí o pai realmente viu a gravidade da coisa e encaminhou da melhor maneira possível e, enfim, não vamos contar o resto, né? Mas é verdade, né? Então acho que assim, fica um alerta, né, Carla, para os pais, porque se a gente não tiver antenado, eu vejo muito eu como mãe, assim, eu tô tentando toda a vida, porque você percebe, e você percebe, eu tô passando pela adolescência do meu filho agora, de 15 anos, do Bruno. E tem um afastamento. Ele antes era... e ele gostava de ficar no nosso quarto e vendo TV com a gente, fazendo... Agora não quer saber mais. Ele quer saber de ficar no mundinho. Então, de vez em quando eu estou abrindo a porta ali, vendo o que ele está fazendo. Se ficar muito tempo no computador, não tá legal. Vamos fazer outra coisa. E vai fazer uma atividade física. Vai fazer... Essa coisa de você estar cuidando mesmo, né? O que vocês acham? Tu que passaste por isso e tu que és a terapeuta. Fale. Sim, acho que é mega importante. E até para a própria criança tem que falar para os pais, porque se a criança não fala, não adianta. Às vezes o medo de falar, né? O medo como meus pais vão reagir, quanto que eu devo falar. Eu acho que é importante as crianças confiarem nos pais e nos amigos e contarem os problemas. Porque não adianta os pais perguntarem e a criança se fechar e não falar. É verdade. Só que temos a questão patológica daí. Né? Que é quando a criança não consegue falar. Né? Então, aí nesse sentido, os pais têm que estar antenados, têm que estar sempre ligados e buscar ajuda, porque a terapia busca, através de estratégias terapêuticas que a gente chama, fazer justamente essa compreensão, se é através de música, através de encenação, através da escrita, através do que a gente vai conseguir desenvolver essa comunicação da criança, do adolescente. Né? Então, assim, nada melhor do que buscar um profissional para auxiliá-los nesse momento. Com certeza. Carla, Jean, muito obrigada por virem aqui hoje. Olha, foi de uma contribuição enorme. A gente vê aí como a literatura ajuda nesse processo, né, de recuperação, nesse processo quando a pessoa está passando por essas questões. E eu fico muito feliz que tu tenhas produzido esse livro a partir de uma questão pessoal, assim, e superado, né? Parabéns. Obrigado. Sabes que é sempre muito bem-vindo aqui, tá? Muito obrigada, Eu que Carla. agradeço.
E eu conversei hoje com o jovem escritor Jean Zanelato e a psicóloga Carla Wenning Hesch. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página no Facebook, facebook.com/Renata Meadalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!